Sexta-feira, 29 de maio de 2026. Governo federal muda as regras de definição de preço de novos medicamentos vendidos no país. Lula defende soberania brasileira após decisão dos Estados Unidos de classificar facções como grupo terroristas. PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre de 2026, segundo o IBGE. Governo publica lei que cria a Universidade Federal Indígena em Brasília. Drone russo atinge prédio na Romênia e provoca reação internacional. Foguete espacial explode durante teste na plataforma de lançamento na Flórida. E quadro Talentos do Brasil traz a história de um psicólogo que se redescobriu na escrita e acaba de lançar a primeira obra literária. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal. Olá, boa noite. O governo federal publicou uma nova regra que altera a forma como são definidos os preços de novos medicamentos no Brasil. A medida foi aprovada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. De um lado, o governo tenta manter o mercado brasileiro atraente para a chegada de novas tecnologias de saúde. Do outro, tenta garantir que o consumidor não fique refém de preços abusivos. A principal mudança atinge diretamente os medicamentos importados, ou aqueles que usam preços internacionais como base de comparação. Antes, o cálculo para definir o preço máximo no Brasil permitia uma margem que muitas vezes encarecia o produto. Agora a regra é clara. O preço de lançamento aqui no Brasil não pode ser maior que o menor preço cobrado por esse mesmo remédio nos países de referência. E para fazer uma comparação justa, o governo utiliza uma lista de nações parceiras. Países como Alemanha, Japão, Reino Unido, Noruega, México e África do Sul fazem parte desse grupo de comparação. A indústria farmacêutica agora precisa comprovar que o remédio já é vendido em pelo menos 4 desses países para validar o preço de fábrica aqui. Se o produto ainda não estiver no mercado internacional nesse volume, o governo brasileiro fixa um valor provisório e a empresa vai prestar contas ano a ano. Outro ponto fundamental é que, a partir de agora, modificações simples nos remédios deixam de ser reconhecidas como inovação. Isso significa que a mudança sem impacto tecnológico considerável não serve mais de desculpa para aumentar o preço. Os fabricantes vão ter que provar cientificamente a alteração e que isso traz um ganho real para a saúde dos pacientes. A regra também estipula prazos mais rígidos para o próprio governo trabalhar. A análise de pedidos de preços de novos medicamentos deve ser feita em até 90 dias para casos de maior complexidade e em até 60 dias para processos mais simples. Hoje, o presidente Lula respondeu à classificação das organizações criminosas brasileiras como grupo terroristas. A medida foi anunciada na semana em que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, esteve em Washington e afirmou ter feito esse pedido diretamente ao presidente americano Donald Trump. Eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal entregou um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista
que é candidata à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Nós temos que valorizar a democracia, nós temos que valorizar o multilateralismo, nós temos que valorizar, sabe, a proteção da integridade territorial das nações. Porque isso aqui não é um país qualquer, isso aqui é um país muito grande. E eu tenho preocupação, porque nós temos muitos minerais críticos, muitas terras raras, nós temos muito minério, nós ainda temos muito ouro, ainda temos muito diamante, temos a maior floresta tropical do mundo, 12% de água doce, e ainda, daqui a pouco eles dizem a Amazônia é nossa. No mesmo evento, Lula afirmou que vai reenviar ao Senado a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga do Supremo Tribunal Federal. O nome do advogado-geral da União foi rejeitado no Congresso Nacional no mês passado. E o PIB brasileiro alcançou 3,3 trilhões de reais no primeiro trimestre e a economia cresceu 1,1% na comparação com o último trimestre de 2025. No acumulado de 12 meses, houve expansão de 2%. O resultado do Produto Interno Bruto foi divulgado hoje pelo IBGE. E na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta do PIB é de 1,8%. 3 setores apresentaram maiores expansões: agropecuária, indústria e também serviços. E agora nós vamos ao mercado financeiro de hoje. O dólar voltou a subir nesta sexta-feira. Já o Ibovespa registrou a 4ª queda seguida e termina o mês com um tombo de 7%. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,04 na venda, alta de 0,21%. O euro subiu 0,36%, vendido a R$ 5,88. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,73%, recuando ao patamar dos 173 mil pontos. Raizen e TOTS foram as ações mais valorizadas do dia. Minerva e CVC Brasil registraram as maiores baixas. A seguir, governo cria Universidade Federal Indígena. Termina às 23h59 de hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. Até ontem, mais de 5 milhões de pessoas ainda não tinham feito o envio à Receita. Especialistas alertam para multas, juros e até restrições no CPF para quem perder o prazo. Na reta final do imposto de renda, a movimentação aumenta nos sistemas da Receita Federal. Milhares de brasileiros correm contra o tempo para reunir documentos, revisar informações e enviar a declaração antes do fim do prazo. E quem não entregar a tempo pode ter consequências importantes. A primeira delas é justamente a aplicação da multa pelo atraso, que começa ali por volta de R$ 165 e pode chegar até 20% do imposto devido. Além da multa e dos juros, o CPF do contribuinte pode ficar pendente de regularização. Na prática, isso gera algumas restrições, como, por exemplo, obter crédito perante bancos, fazer financiamento ou até mesmo prejudicar questões do nosso cotidiano. Um ponto importante em relação a isso é que, mesmo com atraso, a obrigação ela não desaparece, ou seja, eu ainda vou ter que fazer minha declaração. E quanto mais tempo eu demoro para fazer isso, maior é o impacto que isso pode trazer. A Receita Federal também alerta para o aumento no número de acessos nestas últimas horas, o que pode deixar o sistema mais lento. Se você não conseguiu reunir toda a documentação para fazer a sua declaração, a orientação é não perder esse prazo. A Receita Federal ela permite que o contribuinte faça a sua declaração e posteriormente faça uma retificação, seja para complementar ou ajustar alguma informação que já foi dada para a Receita Federal. Isso é muito mais seguro do que simplesmente não declarar. Para evitar erros e reduzir o risco de cair na malha fina, é preciso alguns cuidados essenciais. O primeiro deles é conferir com atenção todos os informes de rendimento, sejam de bancos,
sejam de empresas ou de investimentos. Esse ano, a Receita Federal ela trouxe uma novidade, que é a exigência de declarar todos os ganhos com apostas online, que pode também gerar a cobrança de imposto de acordo com a situação de cada contribuinte. O segundo é declarar corretamente todas as suas despesas dedutíveis, como, por exemplo, gastos com saúde ou educação acompanhadas dos seus comprovantes. E, por fim, claro, não omitir nenhuma renda, seja inclusive de dependentes. Com o prazo chegando ao fim nesta noite, a recomendação dos especialistas é não deixar para os últimos minutos. Além de evitar multas e problemas com o CPF, a entrega dentro do prazo garante mais tranquilidade ao contribuinte. Povos tradicionais de todo o país passam a contar, a partir de hoje, com a Universidade Federal Indígena. De acordo com a lei publicada no Diário Oficial da União, a nova instituição será vinculada ao Ministério da Educação e terá sede em Brasília. As atividades devem começar em 2027 e a expectativa é atender até 2.800 estudantes em 4 anos. O texto foi sancionado pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Isso é importante porque, aos poucos, a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta até os seus direitos, até a sua participação. E a gente aprovou. E agora já tem até o prédio. Nós temos que levar em conta que a Universidade Indígena ela vai ter que levar muito a sério a questão da moradia dos estudantes e do refeitório dos estudantes. O diploma é a garantia de que esse país está preparando a sua sociedade para ser tratado como cidadão de primeira linha. Todo mundo tem direito ao conhecimento. E esse conhecimento vai permitir que as pessoas possam fazer coisas que antes não sabia. O conhecimento não vai dar inteligência, o conhecimento vai dar conhecimento. A inteligência vai fazer com que esse conhecimento possa ser mais aproveitado por alguns do que por outros. E é assim a vida. O que a gente não podia continuar vivendo era com a segregação dos povos indígenas nesse país. Previsão do tempo, sábado de sol entre nuvens na maior parte das regiões sul e sudeste do país. No Rio Grande do Sul, o tempo segue instável, com sol entre nuvens, chuva e possibilidade de trovoadas. Já em Santa Catarina e no Paraná, o sol aparece ao longo do dia, mas com muitas nuvens. Caxias do Sul, mínima de 14, máxima de 18. Blumenau, mínima também de 14, máxima de 20 graus. Em São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia. No Rio de Janeiro, o tempo também segue com variação de nuvens e aberturas de sol. Já em Minas Gerais, a previsão é de instabilidades neste sábado. São Paulo, mínima de 14, máxima de 21. Rio de Janeiro, mínima de 16, máxima de 26 graus. A seguir, socorristas conseguem resgatar primeiro dos 5 homens presos em caverna inundada na Ásia. E cobertura de hospital recebe uma UTI a céu aberto em Londres. Drone russo deixa 2 feridos na Romênia. Trump diz que está perto de acordo de paz com o Irã. E o Hospital de Londres abre UTI em terraço do prédio. É o nosso giro de notícias pelo mundo. Um drone russo atingiu um bloco de apartamentos residenciais na cidade de Galați, na Romênia, perto da fronteira com a Ucrânia. 2 pessoas ficaram feridas. O governo da Romênia pediu à OTAN que acelere a transferência de equipamentos antidrones para o país. O incidente provocou uma onda de reações internacionais contra Moscou. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que o comportamento imprudente da Rússia é um perigo para todos e que a OTAN está pronta para defender aliados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a guerra de agressão de Moscou ultrapassou mais um limite. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, questionou a origem do drone, sugerindo que ele possa ter sido lançado pela Ucrânia. Putin disse ainda que nunca ameaçou e não está ameaçando a Europa.
O presidente Donald Trump disse hoje que pode aprovar nas próximas horas um acordo de paz que incluiria a reabertura do Estreito de Hormuz e o fim do programa nuclear iraniano. O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou que a questão nuclear esteja sendo discutida neste momento e que as negociações estão concentradas no fim da guerra. Mergulhadores e equipes de emergência conseguiram resgatar nesta sexta-feira o primeiro homem do grupo que ficou preso em uma caverna inundada no Laos, país do Sudeste Asiático. Caminhando com dificuldade na saída da caverna, o homem recebeu um cobertor térmico e os primeiros cuidados médicos. Segundo os socorristas, para sair da caverna, o homem teve de enfrentar passagens bastante estreitas e inundadas. Outras 4 pessoas permanecem presas no local desde a semana passada e 2 ainda seguem desaparecidas. Não há previsão para o fim dos trabalhos. Um foguete não tripulado da empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, explodiu ontem à noite em uma plataforma de lançamentos na Flórida, nos Estados Unidos. A explosão provocou uma enorme bola de fogo. Ninguém ficou ferido. Segundo a empresa, o veículo espacial passava por testes na ignição dos motores. A Blue Origin preparava o foguete para colocar em órbita 48 satélites de uma rede de internet. No início da semana, a NASA havia anunciado um contrato de bilhões de dólares com a empresa para futuras missões do programa Artemis, voltado para a exploração da Lua. Um dos principais hospitais de Londres inaugurou uma UTI no terraço do prédio, em uma área cercada por jardins. A nova ala, construída na cobertura do King College Hospital, pode acomodar até 6 leitos e permite que pacientes graves tenham contato com a natureza, além de tomar sol e respirar o ar livre. Tudo com supervisão médica e monitoramento por equipamentos. A obra custou 2 milhões de libras, mais de 12 milhões de reais. A ideia agora é levar o projeto para outras unidades do sistema público de saúde britânico. Que coisa boa! E a gente segue agora com a previsão do tempo pelo norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. No Amazonas, a combinação de calor e umidade favorece pancadas de chuva com trovoadas ao longo do dia. No Pará, o tempo segue aberto pela manhã e dá lugar ao aumento de nuvens e chuvas isoladas. Já no Tocantins, o sol ganha força e o tempo segue estável. Manaus, mínima de 24, máxima de 30. Belém, mínima e máxima com as mesmas temperaturas. No Ceará, o dia será de tempo abafado, com risco de temporal em áreas isoladas. No Maranhão e na Bahia, o céu permanece fechado, com chuva neste sábado. Fortaleza, mínima de 24, máxima de 30. São Luís, mínima e máxima com as mesmas temperaturas. Em Mato Grosso, o tempo firme predomina e o sol aparece entre poucas nuvens. No Distrito Federal e Goiás, a presença de nuvens aumenta ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. Cuiabá, mínima de 21, máxima de 31. Brasília, mínima de 17, máxima de 26 graus. A seguir, entre histórias, acordes e memórias, um livro que esperou 15 anos para encontrar os leitores. Última sexta-feira de maio e hoje o quadro Talentos do Brasil vai mostrar a trajetória de um psicólogo, músico e agora escritor curitibano. Recentemente ele lançou a primeira obra literária. Ficou esperando, não sabia o quê. Uma resposta, uma estrela cadente riscando o teto. Desde menino, Rodrigo Medeiros é apaixonado por contar e ouvir histórias. Primeiro vieram os desenhos, depois a escrita. E foi justamente dessa mistura entre imaginação, sensibilidade e arte que nasceu a primeira obra literária do escritor, músico e psicólogo curitibano. Eu desenhava muito na infância e isso é na adolescência que a música passa a ser uma forma de contar história também. De expressão, então primeiro com violão e em seguida já com banda.
Então, desde dos 16 anos eu fundei a minha primeira banda e era para tocar músicas que eu escrevia. Lançado em março deste ano, o livro Sobre Rugas e Músicas traz uma narrativa em que memória, afeto e música atravessam gerações. Numa história marcada por encontros, redescobertas familiares e sonhos que resistem ao tempo. Esse livro eu escrevi ele há quase 15 anos atrás. Eu escrevi ele quando eu estava com a banda, vivenciando aquelas coisas. E eu conheci tipos, eu tive pensamentos, impressões, ouvi histórias, vivi histórias curiosas. E o livro surge de um insight sobre a passagem do tempo, então que não é qualquer coisa, é algo que tem uma certa delicadeza. Eu vi uma criança brincando com seu avô e ali eu tenho um insight. O ar noturno secava as lágrimas. Na manhã seguinte, chegaria à conclusão que sinal nenhum adviria de lugar algum. E isso só podia ser sinal de uma coisa. Tudo dependeria da sua escolha. Mas a ideia, para mim, do livro era, em primeiro lugar, e isso é muito verdadeiro, era que isso não se esquecesse, que eu não deixasse isso guardado e isso se perdesse. Talvez em algum momento isso ainda se perca, mas eu diminuo a chance disso acontecer fazendo uma publicação. Na obra literária, a música aparece como elo entre passado e presente, uma ponte capaz de aproximar diferentes gerações. Na vida real, essa relação também acompanha Rodrigo desde a infância. Filho de pais apaixonados por música, ele cresceu cercado por melodias, discos e referências que mais tarde ajudariam a moldar não só o músico, mas também o compositor e escritor. Na adolescência, então, basicamente eu peguei o violão, aprendi os primeiros acordes e já comecei a compor. Então, e era uma produção muito intensa. Eu ainda hoje guardo algum material daquela época. Na adolescência veio a primeira banda. Depois, durante o curso de psicologia, ele formou um grupo autoral ao lado de colegas de faculdade. A banda Narciso Nada ganhou espaço na cena independente curitibana, passando por festivais, bares e casas noturnas tradicionais da capital paranaense e também de outras regiões do país. A gente teve um tempo longo, assim, foi mais ou menos de 2005 a 2014, a gente teve em atuação. Nós fizemos 3 EPs e tocávamos, enfim, aqui em Curitiba, em muitos lugares, muitos bares conhecidos daqui de Curitiba e também de outras regiões. A gente chegou a tocar no Mato Grosso, em Cuiabá, em Campo Grande, tocamos em Londrina, no litoral aqui, Santa Catarina também, algumas vezes. O tempo passou e Rodrigo Medeiros seguiu na área da psicanálise, mas nunca deixou a arte de lado. Entre sessões, acordes e páginas, encontrou diferentes maneiras de escutar sentimentos, memórias e experiências humanas. Desde a formação eu me dedico à psicanálise. Então, a minha atividade principal hoje é atividade clínica. Estou trabalhando para tentar uma possibilidade de publicação da segunda obra, né? Um romance histórico, foi uma pesquisa muito extensa. Eu fiquei quase 10 anos pesquisando. A música acaba não saindo totalmente. Agora, no ano passado, a Narciso Nada, né, que foi a minha banda, a gente fez 2 gravações, gravamos 2 músicas, e a gente não lançou ainda. 15 anos depois de ser escrito, o primeiro livro sobre rugas e músicas do escritor, músico e psicólogo Rodrigo Medeiros finalmente encontrou os leitores. E talvez essa seja justamente a força da obra, mostrar que algumas histórias podem até esperar o tempo certo, mas nunca deixam de existir dentro de quem nasceu para contá-las. Na manhã seguinte, chegaria à conclusão que sinal nenhum adviria de lugar algum. E isso só podia ser sinal de uma coisa. Tudo dependeria da sua escolha. E desta feita escolheu.
hoje é só. Boa noite para você, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda. Até!